Mateus capítulo 16. A partir do versículo 13. Nós vamos ler do 13 ao 17 e depois do 21 ao 27. Mateus 16, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros dizem Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: ei, nunca, não, nunca, Senhor, não, isso nunca te acontecerá, não, isso nunca vai acontecer, não. E Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. Porque o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na sua glória, virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Dá-nos mais uma vez ouvidos para ouvir, uma mente capaz de apreender, um coração pronto para receber a tua boa, santa e perfeita palavra. Fala conosco, Senhor Espírito Santo, e faça o teu querer em nós, em teu nome, Senhor Jesus. Amém, amém, amém. No dia 31 desse mês de outubro, como muitos estão sabendo, nós vamos celebrar um momento único, histórico. Na verdade, o mundo todo vai ser levado a se lembrar dos acontecimentos que promoveram a Reforma Protestante em 1517.
Mas a reforma, apesar desse tom aparentemente negativo, apesar desse tom confrontador e de protesto, o movimento da reforma foi, muito pelo contrário, um movimento a favor de algo. Foi um protesto a favor a favor da vida, a favor da esperança, a favor da liberdade. Foi um presente libertador para toda a humanidade. Por meio desse movimento, muitas verdades que estavam esquecidas vieram à tona. E foi nessa tentativa de continuar colaborando com o espírito da reforma, que hoje nós passamos o dia todo sendo lembrados. Nós somos lembrados da graça, da glória, da fé, das Escrituras. E por fim nós vamos, ainda nessa tentativa de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, nós vamos agora nos lembrar daquele que é o centro de tudo. Vamos nos lembrar daquele que faz convergir nele todas as coisas. Jesus, 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 somente Jesus. E o texto que nós acabamos de ler nos leva a fazer algumas perguntas, mas nós vamos investigar apenas 3 delas. E eu creio que na resposta dessas perguntas repousa não apenas o nosso destino, mas o destino de todos aqueles à nossa volta. E as questões que eu gostaria de investigar com vocês nessa noite são essas 3. Primeiro, quem foi Jesus? Segundo, o que foi que ele veio fazer? E terceiro, o que é que nós temos a ver com isso? Quem é Jesus? Qual foi a sua missão? E o que é que eu e você fazemos com isso? Quem é Jesus? Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E quem vocês dizem que eu sou? Essa é a grande pergunta que o mundo precisa. É a grande pergunta para o qual o mundo precisa encontrar uma resposta. Quem é? Quem é Jesus? E assim como nos dias do Senhor existiam opiniões divergentes acerca de quem Ele era. Assim como nos dias de Jesus, hoje também existem respostas diversas, distintas, respostas não concordantes. E seria, portanto, contra a lógica, contra a razão, dizer que todas essas opiniões e respostas estariam corretas. Porque tem gente que vai dizer que ele foi apenas um bom homem. Um bom homem caridoso, um bom mestre, um bom filósofo, alguém que queria o bem para todos. Tem gente que vai dizer que ele foi apenas um profeta de Deus, inclusive, e portanto alguém respeitável e a quem deveríamos dar ouvidos. Tem gente que diz que ele foi um anjo, gente que diz outras coisas mais. E tem gente que diz que Jesus foi, é e sempre será Deus. Deus.
Mas antes de tudo, antes de classificar a Jesus como sendo apenas um bom homem, um bom profeta, respeitoso, um anjo ou até mesmo Deus, não seria necessário ouvir o que ele disse acerca de si mesmo. O que dizem os outros? Quem dizem ser o Filho do Homem? Quem vocês dizem que eu sou? Pode parecer que Jesus estava levantando questões sobre duas pessoas distintas, duas pessoas diferentes. Primeiro ele pergunta quem é o Filho do Homem, e depois ele perguntou quem eu sou. Na verdade, Jesus ele estava se referindo à mesma pessoa. Ele estava se referindo a si mesmo. Se prestarmos atenção na leitura dos evangelhos, nós vamos perceber que Jesus, na maioria das vezes, quando ele fazia uma referência a si mesmo, quando ele falava de si, ele usava principalmente o título, o termo Filho do Homem. É Filho do Homem. Esse foi o termo mais usado por Jesus ao fazer menção da sua própria pessoa. Foram mais de 80 vezes, segundo os registros nos evangelhos. Só que o termo Filho do Homem não foi inaugurado por Jesus. Não foi Jesus quem primeiro usou a expressão Filho do Homem. Não era uma expressão estranha à cultura da época. Outros já haviam feito uso do termo. Mas há alguns séculos antes, alguém acabou dando um sentido especial para esse título. E esse alguém foi o profeta Daniel. E o profeta Daniel, de forma semelhante ao apóstolo João, ele teve uma visão apocalíptica. Ele foi levado a ter visões, viu o futuro, foi levado à sala do trono, viu a glória, viu a majestade do Senhor, viu o grande dia do julgamento. Isso está descrito ali em Daniel, no capítulo 7, versículos 9 e 10. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar, e o ancião de dias se assentou. Deus, o grande juiz, se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono ardia em fogo, e as rodas do trono estavam todas incandescentes, e saía um rio de fogo de diante dele. Milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos. Um pouco adiante, Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem, como o Filho do Homem, e se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado, ao Filho do Homem foi dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o adorem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Não, espera aí. Ao Filho do Homem foi dado toda a autoridade? Não. Essa autoridade toda não é de Deus. Não, espera. Ao Filho do Homem foi dado glória, mas Deus não é aquele que divide a sua glória com ninguém. Ao Filho do Homem foi dado o reino.
Pois não existe apenas um só rei. Ao Filho do Homem, povos, nações e homens de todas as línguas irão adorar. Mas somente Deus deve ser adorado. Não, e como assim? Domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Que rei e que reino se enquadra nessas características? O que é que Jesus estava querendo dizer? O que significou dizer que ele era filho do homem? No começo, os discípulos, eles também não entenderam. Eles também não entenderam bem o que é que Jesus estava querendo dizer com aquilo. Muita coisa eles só vieram a entender, só depois. Será que Jesus estaria apenas expressando uma forma humilde de falar sobre Ele mesmo? Não, eu sou apenas filho do homem. Será que foi isso? Mas o Senhor, Ele veio e foi se revelando. Foi uma revelação progressiva. Ele foi se revelando aos poucos, né? Lucas, capítulo 5, versículo 20 a 24. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade, a mesma autoridade de Deus para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca, ande e vá para sua casa. E o paralítico se levantou e andou. Mateus capítulo 12, mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seu companheiro tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a eles, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teriam condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Mateus 16, 27, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Recompensará como só Deus pode recompensar. João 10, 30, palavras do Senhor: eu e o Pai somos um. João 1, versículo 1 ao 3, no princípio era o Verbo. O Verbo aqui é Jesus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. E finalmente Pedro, então, depois de ver tudo o que havia visto e ouvido, tudo aquilo que havia ouvido, ele então declara: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E diante dessa declaração de Pedro, qual foi a reação do Senhor Jesus? Para, Pedro. Não, Pedro, para com isso, não exagera. Não, você não entendeu muita coisa, não. Foi isso.
Não. Jesus respondeu: feliz é você, Pedro. Feliz é você. Isso não foi a carne, mas foi o meu Pai que está nos céus que te revelou. Quem te revelou? Jesus concordou com Pedro que ele era o Cristo, o Messias, e não um Cristo ou um Messias. E concordou também que ele era o Filho do Deus vivo, o Filho, o único Filho de Deus. Um que compartilha das mesmas características, um ser da mesma espécie. Filho do Deus vivo. Mas, para aqueles que pensam que Jesus foi apenas um bom homem, ou um mestre da moral, ou um profeta mesmo que de Deus, é necessário fazer algumas considerações. Porque Jesus disse categoricamente, em diversas ocasiões, ele disse categoricamente ser Deus. Eu sou. Ele foi claro e categórico. E aqueles que pensam que ele foi apenas uma boa pessoa ou um profeta, mas negam que ele tenha sido Deus, precisam repensar um pouco a sua opinião. Jesus afirmou ser Deus. Ele foi categórico. Muitos aqui já devem ter ouvido falar do trilema de Duncan. Foi o renomado autor C.S. Lewis, que popularizou, esse trilema. E o trilema, ele diz mais ou menos o seguinte: Jesus ou foi um mentiroso, ou foi um lunático, ou ele é Deus. Esse é o grande trilema, diante dos fatos históricos e diante dos registros bíblicos, são essas as possibilidades conclusivas. Jesus foi um mentiroso, um maluco, ou é Deus? Se Jesus mentiu sobre quem ele era, se ele conseguiu enganar a tantos com uma mentira do tamanho de Deus, ele nunca foi bom. Ele nunca foi de Deus, mas foi do diabo. Foi um ser horrível. Foi um ser vaidoso e de caráter maligno. Agora, se ele não mentiu, mas pensou sinceramente que era Deus, sem ser Deus, então ele foi um doido varrido, Foi alguém completamente fora de si, completamente incapaz de lidar com a realidade do mundo. Mas se Jesus não foi mentiroso e nem foi um lunático, se ele foi sincero e pleno em suas capacidades mentais, então ele foi, ele é e sempre será Deus, sempre será Deus. São essas as três possibilidades. Se você não acredita que ele seja Deus, você deve considerar que ele foi um louco. Se você não acredita que ele seja Deus ou que ele tenha sido um louco, você deve considerar que ele foi um mentiroso de mau caráter. Mas se você não acredita que ele tenha sido um mentiroso ou uma pessoa fora de si, você então deve considerar, por mais surpreendente, por mais assustador, por mais inacreditável que isso possa parecer, você deve considerar então que ele foi, que ele é e que sempre haverá de ser Deus. Ame-o, odeie-o,
ou sinta muita pena dele. Mas não seja indiferente. Analise as evidências. E para qual fim? Para qual fim ele veio ao mundo? Qual foi a sua missão? Versículo 21, Mateus 16. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário, que ele sofresse, que ele fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro o repreendeu, chamou à parte, repreendeu o Senhor, e Jesus se virou a Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Tão importante quanto reconhecer quem Ele é reconhecer o que Ele veio fazer. O mesmo Pedro que havia sido exaltado por reconhecer quem Jesus era, foi repreendido por não reconhecer o que Ele havia vindo fazer. Mas para qual fim? O que foi que Jesus veio fazer? Ele veio reconstruir o caminho que nos leva a Deus. O caminho que havia sido perdido. Jesus veio ao mundo para ser a ponte. Ele veio para ser o mediador entre Deus e os homens. Inclusive, essa foi uma das grandes razões do porquê o movimento da reforma aconteceu. Solos Cristo, somente Cristo, somente Cristo, somente Jesus é o único e perfeito caminho. Somente Jesus é o único e perfeito mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus carrega nele mesmo as duas características que o fazem único, exclusivo, especial. Ele é o Deus que se esvaziou fazendo-se homem, encarnando. Somente Jesus em uma só pessoa é plenamente Deus e plenamente homem, e assim o será para todo sempre. Isso faz dele o único ser apto para o papel de intermediador, de intercessor. Somente Ele, por ser homem perfeito, pode representar o homem diante de Deus. E somente Jesus, por ser Deus perfeito, pode representar a Trindade diante dos homens. É isso que o qualifica como mediador. Por isso a sua morte foi válida como sacrifício pelos pecados da humanidade. Por isso que o Pai aceitou o sacrifício de Cristo a favor de muitos. O Deus homem, sem culpa e sem mácula, morreu por toda a humanidade pecadora. O sacrifício substitutivo. A substituição foi possível e real. Jesus não morreu em vão em nosso lugar naquela cruz, porque Ele foi verdadeiramente homem. O Filho do homem, o perfeito substituto. Ele veio ao mundo se fazendo carne, se limitou às condições humanas, viveu como homem perfeito, sofreu fisicamente as dores como todo homem teria sofrido. Foi crucificado, morto como homem, ressuscitou ao terceiro dia em carne, encarnado. Ele tem um corpo glorificado, em carne glorificada. Subiu aos céus em forma humana, e tudo indica que da mesma maneira que Ele foi, Ele haverá de voltar para nos buscar. E Ele continua sendo nosso mediador, porque continua carregando nele as características e as qualidades, tanto divinas quanto humanas.
Por isso ninguém faz mediação entre você e Deus. Ninguém faz. Não é o pastor, não é o profeta, não é o apóstolo, não é o ungido, não é o padre, não é o papa, os santos, ou até mesmo a caríssima Maria. Somente Jesus é digno, somente Jesus tem a qualificação para ser aquele entre Deus e os homens. Essa glória é somente de Cristo. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Jesus é o seu mediador. Jesus é Deus. Portanto, você tem acesso direto a Deus. Você tem acesso direto. E a última questão, o que é que eu e você temos a ver com isso? Mateus 16, 23, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, para trás de mim, adversário. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Apesar de saber quem Jesus era, Pedro ainda precisava entender o que Jesus esperava dele. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens, Pedro. Você ainda pensa como este mundo pensa. Você ainda está preso àquilo que os homens determinaram como sendo o padrão. Você ainda está preso aos costumes, às crendices populares. Você continua preso à fantasia. Continua querendo ganhar o mundo, Pedro. Continua pensando que a sua vida é por demais preciosa, por demais importante. Você continua pensando que a boa vida é o objetivo dessa vida. Você continua pensando que melhor é receber do que dar. Você continua pensando que sair sempre ganhando é o que faz de você mais que vencedor. Mas não é isso, não é isso. Eu não vim a este mundo, encarnei e morri numa cruz, para que você consiga aquilo que o mundo determina como objetivo de vida. Eu não vim para ser seu trampolim. Eu não vim para ser um meio, eu vim para ser o fim. Eu vim para ser o fim. Eu não encarnei e morri numa cruz para ser um produto a ser consumido ou comercializado. Porque é para isso que servem os bens de consumo. Servem para satisfazer os anseios e os desejos carnais e secularizados de homens e mulheres carnais. É por isso que você ainda é manipulável. É por isso que você ainda dá ouvidos a essas vozes estranhas e que ecoam e encontram lugar em corações que persistem em salvar as suas vidas segundo o padrão corrompido deste mundo.
pense nas coisas de Deus, tenha os pensamentos de Deus e abandone os pensamentos corrompidos deste mundo. Eu sei que a cruz ela pode parecer assustadora de vez em quando. Mas não temam. Não temam, não temam, não tenham medo. Não tenham medo. Aliás, o medo é um poderoso instrumento manipulador deste mundo. Não sejam manipulados pelo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Jesus é o perfeito amor e nele não há razão para ter medo. Essas palavras de Jesus não foram ditas para nos amedrontar, mas para direcionar. Para direcionar. Porque aqueles que entenderam quem Ele é e o que Ele fez, estes se apaixonam. Se apaixonam. E os apaixonados não têm medo. Aqueles que amam não encontram problemas em serem guiados e atraídos ao ser amado. Não tem problema. Não encontram problema. O relacionamento que Cristo espera ter conosco é um relacionamento fundamentado no amor. No amor, essa é a diferença da religião dos homens e da religião de Cristo. Os homens têm um jeito, Deus tem outro. Quem usa o medo para fazer com que os filhos de Deus façam isso ou aquilo, não é Deus, é o diabo. Porque o medo vem da expectativa do castigo. Mas agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação, não existe mais razão para ter medo. Está consumado, consumado. Jesus, o perfeito e definitivo sacrifício, o perfeito salário do pecado foi pago. Foi pago, está feito. Consumado. Todos os seus pecados de ontem, de hoje e de sempre foram pagos pelo glorioso sangue do inocente Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não existe mais nada a ser pago, não existe mais nada para ser feito. A glória é de Cristo, a sua obra é perfeita e definitiva. Você é livre da culpa, você é livre para amar e ser amada, ser amado por Deus. Ele espera uma resposta livre de nós e só o amor permite essa resposta livre e espontânea. Só na liberdade do amor é que nós podemos verdadeiramente expressar o nosso amor por Jesus. O medo aprisiona. E mais, o medo gera uma obra estimulada por autossobrevivência. O medo faz as pessoas lutarem por autopreservação. O medo obriga as pessoas a manterem os seus olhos em si mesmas o tempo todo. O tempo todo. Ou seja, o medo alimenta o amor próprio.
Quando você encontra pessoas controladas pelo medo, você pode perceber que uma de suas características é uma vida autocentrada, é uma vida centrada em si mesma, mesquinha. E esse é o retrato de um exército satânico. Pessoas motivadas, pessoas manipuladas pelo medo, acabam se perdendo em seu egoísmo e isso também é resultado de não conhecê-lo, porque Deus, Ele tem um jeito diferente de ser e de governar. Um jeito diferente de ser e de governar. Ele não é nosso adversário, Ele é por nós e governa não por meio do medo, mas por meio do amor. Do amor. A verdadeira liberdade só pode ser experimentada na ausência do medo. Somente o amor gera pessoas capazes de expressar um amor genuíno, espontâneo, livre. Somente pessoas treinadas no amor, só essas pessoas encontram sentido nas palavras do Senhor. Deixar de ganhar o mundo, quando o mundo nos chama o tempo todo para ganhá-lo. Vamos curvar as nossas cabeças. O amor nos leva a ser por razões diferentes. O amor nos leva a fazer por razões diferentes. Eu não busco ser alguém, eu não faço isso ou aquilo para ser amado pelo Senhor. Não. Eu busco ser quem sou e faço o que faço porque eu já sou amado pelo Senhor. Eu sirvo a Deus não para receber o seu amor, mas sirvo a Deus porque já fui alcançado pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Pare de querer ser isso ou aquilo. Pare de querer fazer isso ou aquilo, tentando receber a aprovação de Deus, tentando receber o amor de Deus. Pare. Deus te ama. Deus te ama porque Ele te ama e ponto. Deus te ama porque Ele quer te amar e ponto. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Quanta gente sem conseguir receber o amor de Deus, porque olham demais para si mesmas, olham demais para os seus erros, ao invés de olhar para o alto, olham para si. Não
conseguem receber o amor de Deus porque se sentem indignas, impuras, pecadoras. Isso é verdadeiro, isso é verdade. Você e eu não merecemos, você não merece o amor de Deus. Você é uma pessoa indigna, sim. Mas Deus não nos chama para olharmos para quem nós somos. Deus não nos chama para dependermos daquilo que podemos fazer. Mas Ele nos chama a olharmos para Ele, a olharmos para a cruz e depender da força do seu braço e não do nosso. Tu és o nosso centro. Tu és o centro, a razão das Escrituras, da glória, da fé, a manifestação da graça. Somente em Ti, somente em Ti, somente em Ti, Jesus.